Hello guys, como vocês estão? I'm Teacher Paula Fabrícia, sou professora de inglês aqui no Minha Escola na TV. E essa aula de hoje, pessoal, é para você, o nosso aluno do 9º ano. É a nossa aula de número 12. Hoje, pessoal, estamos aqui com o nosso companheiro Eli. Ele vai estar fazendo em Libras para você, o nosso aluno da Rede Municipal de Ensino da cidade de Parnaíba, tá bom? Então vamos lá, a nossa aula. Mas eu gostaria de relembrar para vocês sobre a aula passada, que é sempre importante dar essa relembrada. Estudamos a aula passada os phrasal verbs. Pessoal, os phrasal verbs, digamos assim, é um assunto bem desafiador para nós estudantes de inglês que não são os nativos. E o que significa esses phrasal verbs? Lembrando, ele é um verbo acompanhado de uma palavra, de um advérbio, de up, with, de uma preposição, que junto vai dar um significado totalmente diferente do que você possa imaginar. Por exemplo, o look é o verbo olhar, muito bem. Mas quando ele se junta com outras palavras, preposição, advérbio, ele tem um outro significado, como vimos aqui na aula passada. Vamos dar uma relembrada? Olha só essa imagem. Essas meninas estão o quê? Investigando, procurando. Então isso em inglês, look for. Look for. Estou procurando, estou aqui investigando algo. Eu vou usar o look for. Olha só, é o verbo look com a preposição for. Se eu for traduzir ao pé da letra, vai dar um outro significado. Look é olhar e o for é para, olhar para. Não é bom traduzir ao pé da letra essas palavras aí quando estão aí nos phrasal verbs, tá certo? Estudamos também o look around, dá uma pesquisada em uma casa, né, já que você vai comprar ou vai alugar, look around, tá certo? Outros phrasal verbs com o verbo look up, look up some words in the dictionary, vou procurar alguma coisa no dicionário, né, fazer uma pesquisa, é o look up, certinho? E um outro phrasal verbs que trabalhamos aqui nessa aula, na aula passada, quero dizer, é o look after. Look after é cuidar da pessoa, cuidar de alguém. Look after. Olha só se eu for traduzir essa expressão, esse phrasal verbs. Look é olhar. After, depois. Olhar depois, a tradução literal não fica interessante. O correto é você compreender que look after é cuidar de alguém. Inclusive, eu coloquei essa imagem para vocês na aula passada. Look after each other, cuidar um do outro, certinho? Os phrasal verbs, pessoal, eles são muitos, tá? Se você pegar um dicionário de inglês, tá aqui meu dicionário, e eu colocar no verbo, por exemplo, o verbo get, que ao pé da letra é o verbo conseguir, obter, vocês vão ver abaixo do verbo get o tanto de phrasal verbs que podem existir com esse verbo get. Professora, como é que eu faço para aprender, pelo amor de Deus? Estudando, pessoal, praticando. Então, esses 4 phrasal verbs aqui, com o verbo look, você já tem que aprender, porque a teacher Paula já ensinou aqui pela TV para vocês. Vocês anotaram, olharam no livro, fizeram frases, criaram frases em inglês, leram essas frases para alguém e conseguiu compreender e internalizar esse assunto. Então, é uma questão mesmo de prática, certinho? Aula passada também eu coloquei para vocês aqui uma dica de clipe, uma dica musical. Vocês estão lembrados? Don't Give Up, do Bruno Mars. É uma música muito linda que significa não desista. Don't Give Up. Esse give é o verbo dar. E esse up é no sentido de atualizar, dar um up. Professora, a tradução give up é o verbo desistir. Olha como não dá certo traduzir um phrasal verbs ao pé da letra. E no caso da música é don't give up, não desistam. Eu espero que vocês tenham gostado desse clipe. Eu amei, eu escuto ele todos os dias. Eu escuto tanto que eu já consigo cantar a música do Bruno Mars, certinho? Repetição, pessoal. Em inglês a gente trabalha muito com repetition. Repetição de frases, palavras, expressões que a gente consegue compreender, tá bom? A nossa aula do dia, vamos continuar assim, não façam essa cara, com os phrasal verbs. Só que hoje vamos trabalhar o verbo go. Ah, professora, esse verbo é muito fácil. Go é o verbo ir. É o verbo ir. Mas se pertinho dele tiver uma preposição, um advérbio, ele vai ganhar um outro significado. A gente vai ver já já, certinho? Então, os objetivos da nossa aula são: vocês vão construir repertório de phrasal verbs. Já aprenderam 4 com o verbo look. E hoje vão aprender mais 4 com o verbo go. E vocês vão conhecer usar os phrasal verbs com o verbo go. Tudo bem? Então vamos lá.
Para o nosso aquecimento, nosso warm-up, eu trouxe para vocês duas imagens. Observe essas imagens. Olha, professor, ele tem o verbo go, muito bem. Mas perto dele tem algo, go out. E na outra imagem tem o back, go back. Muito bem. Vamos olhar o que está escrito aqui, pessoal, o que está escrito nessa caneca. Go out, make some memories. Go out, make some memories. E na outra imagem, go back. Go back. O que significam essas expressões, esses phrasal verbs? Pessoal, professora, aqui esse go back tem essa setinha como se fosse para voltar. Muito bem. Go back, volte. Então, eu quero falar, volta. Vai, sai, volte lá, fale com a sua mãe, etc. Go back, volte. Professor, mas o go é o verbo ir e o back tem o sentido de voltar. Juntos aí, perto um do outro, mostrando phrasal verbs com o verbo go, significa o verbo voltar, que é muito comum na linguagem formal, na linguagem do dia a dia em inglês. Go back, volte. Então, se você, exemplo, chegou atrasado na minha aula, eu vou dizer assim, pode voltar, hein? Só um exemplo, tá, pessoal? Go back, pode voltar. A professora não vai fazer isso, óbvio. Próximo, go out. Olha, esse go out, ele tem vários significados. Go out é o verbo sair. Então, eu quero falar assim para alguém, saia, go out. Mas também pode ser o verbo sair no sentido de namorar. Professora, fulano tá saindo com a fulana. Go out. Pode também ter esse significado. Pode também ter outro significado, como viajar. Go out, sair, viajar para algum lugar, tá bom? E no geral é isso, é o verbo sair, no sentido de sair com alguém, ou sair de um lugar para outro, você pode usar o go out. Então vamos ver essa frase aqui da caneca. Go out, make some memories. Saia, viaje, faça algumas memórias, algumas recordações. Uma dica para você, saia, passeie, faça algo e crie, construa memórias com isso. Não é legal? Então vamos aqui agora relembrar o que é o phrasal verb. São formados pelo verbo e uma ou duas partículas. Então lembrando, phrasal verbs é um verbo com uma ou duas partículas, preposição, advérbio. E no dicionário você pode ver vários exemplos de phrasal verbs dependendo do verbo. Tem com o verbo take. O verbo take é o verbo pegar. Sozinho ele é o verbo pegar, obter. Take. Mas se tiver perto dele preposição, advérbio, gente, ele tem vários significados interessantes, tá bom? Então pratiquem, estudem junto comigo que vocês vão conseguir compreender. Vamos agora observar cada um com muita calma e compreendendo dentro de sentenças em inglês, certo? Vamos lá. Go. Muito bem. O go é o verbo ir, ao pé da letra. Mas lembrando que se ele estiver perto dele aí uma preposição, um advérbio, ele vai ganhar outros significados. O número 1, go out. Repitam comigo aí de casa. Go out. Se eu quero falar assim, saia daqui, go out. Eu posso falar assim em inglês. Vamos ver aqui uma sentença interessante, ó. They love to go out every Sunday. They love to go out every Sunday. Essa palavra Sunday, S maiúsculo, que é um dia de semana, domingo. Eles amam sair todo domingo. Pessoal, esse go out também pode ser no sentido de sair com os amigos, né? Para alguma coisa, ir para o cinema, se divertir com os amigos, no sentido de go out também, tá? Ele pode indicar. Olha como o go out ele é bem versátil, não é? Então, they love to go out every Sunday. Eles amam sair todo domingo. Sair no sentido de se divertir, sair com os amigos. Go out with my friends. Sair com os meus amigos. Number 2. O verbo phrasal verbs go com a palavra back. Go back é o verbo voltar. Menino, go back. Volte aqui, rapaz. Go back. Muito bem. Então vamos a um exemplo. I can't wait to go back to my hometown. I can't wait to go back to my hometown. Eu não consigo esperar para voltar à minha cidade, não é? Então, a pessoa quer voltar para a cidade dela, para o lugar dela. Go back. Muito bem. Muito comum em inglês, muito usado nas frases, sentenças do dia a dia, tá bom? Então, repitem comigo. Go out, go back. Certinho? Então, vamos lá a mais um, o número 3. Eu adoro esse phrasal verbs. Go on. Go on.
Go on. Go on tem vários significados também, no sentido de continuar. Eu uso muito ele quando eu quero indicar continue, go on. Pode ser também acontecer ou ainda pode ser o verbo viajar, acreditem, tá certo? Então vamos lá a essa sentença primeira. The show must go on. The show must go on. O show tem que continuar. Tem uma música aí do Freddie Mercury, não é? The show must go on. O show, a apresentação, ela tem que continuar. The show must go on. Quem gostaria aí de aprender essa letra de música, pode baixar lá na internet, aprender aí essa frase e observar o go on. Olha o go on que a professora ensinou, que é o verbo continuar. Pode ser também nessa sentença aqui o verbo what's going on? O que está acontecendo? What's going on? É muito comum quando você encontra alguém. E aí, tudo bem? What's going on? O que está acontecendo aqui? Então, no sentido de acontecer. Então, go on, continuar. Esse verbo continuar também tem como verbo keep. Keep on. A pessoa está lendo aqui um livro, parou, aí a professora continue. Keep on, go on. É o verbo continuar. O quarto verbo, quarto phrasal verb, desculpem, é o go down. Go down. Sabe que down é no sentido de baixo, para baixo. Então, go down é no sentido de cair. Eita, fulano go down, fulano caiu. Nesse sentido. Também pode ser o verbo afundar, o navio afundou, go down, tá certo? Então, vamos ver aqui essa sentença. The boxer went down in the second round. The boxer went down in the second round. O boxeador, ele caiu no segundo round. Foi para baixo, caiu. Professora, mas aqui tem um went. Lembra que o go no passado é o went. Ele é um verbo irregular. Então, se eu quero colocar esse phrasal verbs no passado, eu pego o verbo, que é o go, e coloco ele no passado. Aqui, a preposição, o advérbio que vier, fica lá, quietinho. Não mexam com ele, tá bom? Então, the boxer went down. O boxeador, o cara que estava lá no boxer, ele caiu. Foi lá no segundo round, certinho? Então, vamos repetir. Vamos voltar aqui. Go out, sair. Go back, voltar. Go on, continuar. Go on, teacher, continua a aula. Go on. E o go down, cair. Olha essa imagem. Go down. Professora fulano caiu. Went down. Go down. Tá bom? Então, o verbo go aqui, pessoal, é só a pontinha do iceberg, viu? Pega o dicionário de vocês de inglês. Abram. Olhem o verbo go. Vocês vão ver o tanto de traduções possíveis se ele tiver aí pertinho dele uma preposição ou um advérbio. Ele sozinho é o verbo ir, mas às vezes ele não está só, ele vem aí acompanhado com um advérbio ou uma preposição, ok? Pessoal, agora vamos fazer uma pequena atividade com a teacher. Eu coloquei aqui 4 imagens, 4 pictures e 4 phrasal verbs. Claro, os phrasal verbs que estudamos aqui na nossa aula de inglês. O go out, look around, go down and look for. Vocês vão correlacionar esses phrasal verbs com as imagens, certinho? Então vamos lá. Primeira imagem. Sair com os amigos, né? Sair para uma festa, para algum lugar. Qual phrasal verbs é apropriado para essa imagem? O que vocês acham? É o go out, o go down, look for ou look around? É o go out. O go out é sair de um lugar para outro, sair com os amigos. Se você está saindo com alguém, você também pode usar o go out nesse sentido, tá bom? A próxima picture, essas meninas estão o quê? Procurando algo, investigando. Você vai usar qual phrasal verbs? É o look for. Look for someone, looking for something. Procurando por alguém, procurando por alguma coisa. É o look for, tá certo? E o próximo phrasal verbs é o, dessa imagem, go down ou look around. Cair, pessoal. Como é que cai em inglês? Eita, fulano, caiu. É o go down, caiu no chão, tá certo? Cuidado, go down. E o último é o dar uma olhadinha, pesquisar para uma casa, se você vai alugar, comprar, look around. Look around. Então, esses phrasal verbs são super comuns em inglês. Estudem, pratiquem, usem aí com alguém. Você está praticando inglês? Mãe, fulano, ó, go down. Fulano caiu. Use que você vai conseguir aprender com certeza. Eu gostaria só de mostrar essa imagem para vocês do Happy Children's Day, Happy Teacher's Day e Happy Halloween, que foram comemorações do mês de outubro. E em inglês eles usam dessa forma, Happy
Children's Day, feliz dia das crianças. Happy Teacher's Day, feliz dia do professor. E Happy Halloween, que aí no finalzinho de outubro é comemorado Halloween, principalmente nos países que usam inglês como primeiro idioma, tá bom? Pessoal, agora, para encerrar mesmo a nossa aula, eu vou deixar um pedacinho de um clipe que é bem legal, eu gosto muito dessa música, que se chama A Thousand Years. Eu espero que vocês gostem e lembrem de algum filme aí que vocês podem estar correlacionando essa música com este filme. Eu creio que vocês vão gostar bastante, tá bom? E eu vejo vocês na nossa próxima aula. See you! And promises, how to be brave, how can I love when I'm afraid to fall, but watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. Bom dia, meus caros alunos e caras alunas, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a gente já está indo para a nossa aula de número 12, que foi pensada e planejada para você, meu aluno do 9º ano, como também para você, meu aluno da Educação de Jovens e Adultos. Na aula de hoje eu estou contando com a colaboração super especial do Eli, bem-vindo Eli, o nosso intérprete de Libras, que vai estar contribuindo ainda mais com o nosso projeto. E nesta aula a gente vai estar estudando um pouco sobre a Índia. Inclusive vocês podem até já pegar o livro didático de vocês, que tem esse conteúdo no livro didático, que eu tenho certeza que vai contribuir ainda mais para a nossa aula de hoje.
Vamos lá? Nessa aula de hoje a gente vai conhecer, né, algumas características físicas desse país que está situado lá no continente asiático. Iremos também conhecer algumas características históricas e econômicas daquele país, como também estudar algumas peculiaridades da população indiana e o seu sistema de castas. Inclusive, vocês já ouviram esse termo alguma vez? Não ouviram? Já ouviram? Então a gente vai se aprofundar ainda mais nisso na aula de hoje. Vamos lá? Então, a gente vai iniciar, né, com essa imagem que tem inclusive do livro didático de vocês, de todo o território indiano. Olha só, esse aqui que eu estou destacando para vocês no mapa. E aí eu vou trazer algumas características que, inclusive, né, algumas estão no livro didático de vocês. Esse primeiro tópico no livro didático tem Índia, de colônia britânica a país independente. Então, vamos lá. Quem é essa Índia, né? É o segundo país mais populoso, né, do continente asiático e o sétimo maior em área geográfica, né? É a democracia mais populosa do mundo, gente. É o país com o maior número de pessoas. Delimitada ao sul pelo Oceano Índico, essa parte que eu estou mostrando aqui para vocês, pelo Mar da Arábia a oeste e pelo Golfo de Bengala a leste. A Índia, gente, ela tem uma costa, né, um litoral, melhor dizendo, de 7.517 quilômetros de extensão. O país, né, esse que nós estamos evidenciando, destacando, ele vai fazer fronteira com o Paquistão, China, aqui no mapa representado de rosa, Nepal, Butão, Bangladesh, já ouviram falar? Mianmar a leste. Os países também insulares no Oceano Índico, como Sri Lanka, né? E Maldivas. Quem aqui nunca ouviu falar das Ilhas Maldivas, né? Todos esses locais estão ali, bem no entorno desse país tão grande. Então, os países, é um país, gente, que a gente começou a conhecê-lo através das rotas comerciais históricas e de vastos tempos, né? De vastos impérios. Inclusive, né, até mesmo quando o Brasil, historicamente, foi descoberto pelos portugueses, eles estavam na busca de um novo caminho justamente para as Índias. Inclusive o povo que aqui, né, o nosso povo original, que hoje a gente conhece por indígena, que é o nosso povo nativo, quando os primeiros desbravadores, colonizadores chegaram aqui em nosso território, eles receberam essa nomenclatura, porque eles pensavam que tinham chegado à Índia. Então esse país, ele é identificado como uma enorme riqueza comercial e cultural de grande parte da sua longa história. Então percebam, né? Um país que ao mesmo tempo tão distante do Brasil está aqui bem perto da gente. E aí, gente, a partir do ano de 1920, teve início, né, naquele território um movimento pela libertação da Índia do domínio britânico. Assim como o Brasil era colônia de Portugal, a Índia também era colônia dos britânicos. E todo esse movimento de libertação, ele foi liderado por Mohandas Gandhi, que depois recebeu a alcunha de Mahatma Gandhi, né? Que também significa grande alma. E por quê? Quem foi esse sujeito? Por que ele recebeu essa alcunha, essa nomeação? Por causa da sua dedicação à causa indiana e pela forma de conduzir a oposição aos britânicos. Ele tinha, sim, uma política de resistência sem uso de violência, que era algo que naquela época chamava, e até hoje, nos dias de hoje, continua chamando muita atenção. E quem foi esse senhor? Foi um advogado, nacionalista, anticolonialista e especialista em ética política indiano, que empregou a resistência não violenta
para liderar a campanha bem-sucedida para a independência da Índia do Reino Unido. E, por sua vez, com esse exemplo, inspirar movimento pelos direitos civis e liberdade, em todo o mundo, Essa daí é uma foto, inclusive no livro de vocês tem outra foto, então eu trouxe essa daí para complementar aquela foto que tem lá no livro de vocês. E nós iremos conhecer agora um pouco dessa população indiana. Já vimos que no primeiro slide, a Índia tem a maior população do mundo. E a gente vai conhecer agora como que essa população se distribui por aquele território. Como também já disse anteriormente, a Índia é a maior democracia do mundo e na Ásia também uma das mais antigas. Ela concentra, gente, 17% da população mundial. Isso significa, gente, 1,3 bilhões de habitantes. Então, no mundo com 100 pessoas, 17 estão lá na Índia. Ela é superada apenas pela China, Na Índia, as menores densidades demográficas, ou seja, as áreas onde tem menos pessoas, elas são encontradas nas florestas e zonas áridas do oeste e nas montanhas de extremo ao norte. As densidades mais elevadas, ou seja, onde a gente vai encontrar uma maior concentração de pessoas, estão na planície indo-gangética, no delta dos rios e nos núcleos urbanos mais importantes. É justamente o que traz esse mapa que também está no livro de vocês. Essas áreas com um tom mais forte, um vermelho, um laranja, elas representam justamente as áreas de maior concentração das pessoas. No Vale do Ganges, o Ganges, inclusive, é um rio considerado sagrado por boa parte, de uma religião lá da Índia, há vastas áreas cuja a densidade demográfica é superior a 200 habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, é muita gente em pouco espaço, o que faz dessa região uma das áreas de maior concentração populacional do planeta. É muita gente em algumas áreas, que são justamente essas áreas que eu estou aqui destacando para vocês no nosso slide. Então, se tem muita gente, como que essas pessoas elas se distribuem nesse território? Então, coloquei essas duas imagens justamente para chamar a atenção para esse aglomerado, olha aqui, de pessoas, o formato das casas realmente empilhadas umas nas outras, pessoas nos centros urbanos, enfim, uma grande concentração. E aí nós vamos conhecer algumas das principais cidades, Delhi é a maior aglomeração urbana indiana, é a maior cidade daquele país, que está localizado mais ao norte da Índia, no Alto Ganges. Gente, ela contava com mais de 27 milhões de habitantes, isso no ano de 2018, que é o dado que tem no livro didático de vocês. Nesse ano, 2018, a terceira cidade mais populosa do mundo. Ela era superada apenas por Tóquio, com 38 milhões de habitantes, e Jakarta, capital da Indonésia, com mais de 32 milhões de habitantes. Muita gente, E olha só o interessante, dentro dessa metrópole Delhi, situa-se Nova Delhi, com 42,7 quilômetros quadrados, uma cidade dentro da outra. Inclusive, essa Nova Delhi é a capital da Índia. Tirando Delhi, a gente vai ter a cidade de Mumbai, A escrita é Mumbai, mas a pronúncia é Mumbai. É a capital financeira e comercial do país. Ela, além de ter esse destaque econômico, posso dizer assim, abriga o porto mais importante daquele país. É a segunda maior aglomeração urbana indiana e tem, gente, mais de 23 milhões de habitantes. Então, perceba que os números, eles são bem elevados. E também temos a cidade de Calcutá, com mais de 15 milhões de habitantes, E pela ordem, é a terceira maior aglomeração urbana da Índia. Além de abrigar um dos portos mais importantes de toda a Ásia, ou seja, não é só da Índia, é toda a Ásia, ela é considerada a capital cultural do país.
De uma maneira geral, gente, as condições de vida da população são mais precárias quando são comparadas às existentes em Mumbai e Delhi, né? Calcutá, ela tem uma situação de vida, uma situação social, econômica, né, inferior a Mumbai e Delhi. E a gente vai entender até já por que acontece isso. Agora, quando a gente está estudando sobre as desigualdades sociais e econômicas. Vamos entender um pouquinho sobre como que isso funciona lá na Índia? Olha só, grande parte da população indiana padece, ou seja, sofre de fome e de desnutrição, infelizmente, né, gente? Vivem em precárias condições de habitação e até mesmo, gente, saneamento básico, água encanada, rede de esgoto, descarga, enfim, essas condições de saneamento. Além de tudo isso, enfrentam problemas como a elevada taxa de desemprego, a grande desigualdade e a distribuição de renda. Muito dinheiro na mão de poucos e uma população bem grande sem renda nenhuma, né? Isso acaba escancarando, aumentando ainda mais as desigualdades sociais. Para vocês terem uma noção, segundo estimativas da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, no período entre 2015 e 2020, até mesmo no ano passado, o país apresentou alta taxa de mortalidade infantil, isso mesmo, de crianças menores de 1 ano. Chegou a 35%, gente, é um número muito grande. E baixa esperança de vida média, né? A expectativa de vida chegava a 68, 69 anos, por aí, em 2007. E apresentou, gente, além de tudo isso, uma elevada taxa de analfabetismo, que são pessoas que não têm acesso, direito ao acesso, nem a permanência à alfabetização. Não são matriculadas na escola, não frequentam a escola. E isso, gente, são os mais chamativos e a população ainda enfrenta outros problemas sociais. Então, o que causa tudo isso daí? Nós temos as razões históricas e as razões econômicas. E somados a tudo isso, a gente tem a estrutura social do sistema de castas, que é a forma como aquela população se organiza. E esse sistema acaba contribuindo para as precárias condições sociais em que vive, gente, milhões de indianos. Não é uma população pouca, não, são milhões e milhões. Ainda bastante influente na cultura e no convívio das pessoas. E isso, gente, é bem mais forte no meio rural. E como isso, né, é algo que chega até a ser cultural daquela população, isso acaba dificultando a ascensão social de muitos indianos. Porque esse sistema de cotas, ele acaba impedindo o casamento entre pessoas de castas diferentes. As castas, gente, equivalem às nossas classes sociais. Elas vão despertar reações contra programas sociais de governo destinados a beneficiar os menos favorecidos. Vamos entender como é que funciona um pouco esse sistema de castas? Olha só. Para ilustrar para vocês, eu trouxe essa imagem, certo? Que vem justamente falando da pirâmide, né? Como que eu posso dizer, social indiana. Lá na ponta da pirâmide, nós iremos ter os brahmanes, né? Que é uma casta social formada por sacerdotes e intelectuais, né? São os mais, como que eu posso colocar, privilegiados. E brahmanes só se relacionam com brahmanes. E eu não estou falando se relacionar apenas afetivamente. As suas relações sociais, círculos de amigos, pessoas com as quais convivem. Abaixo dos brahmanes, nós temos os kshatriyas, que é o que equivale aos guerreiros e os reis. Abaixo, né, nessa organização, nós temos os vaishyas, que equivalem aos comerciantes. Mais abaixo, nós temos os shudras,
que são formados pelos camponeses e trabalhadores. E lá embaixo, gente, né, na base realmente da pirâmide, nós iremos ter os Dalits, os intocáveis. Se vocês forem fazer pesquisas posteriores, vocês irão encontrar esse grupo até com o nome, né, de impuros. Enfim, vocês podem se deparar com esse termo. E o que o sistema de casta coloca, impõe? Que quem é Dalit só se relaciona ou casa ou faz amizade com outro Dalit. Um Dalit não pode ser amigo, não pode se relacionar com um Brahmane ou de outras castas. Por quê? Porque isso, até o ano de 1947, lá na Índia, era proibido. Aí vocês podem me perguntar, mas professora, se era proibido até o ano de 1947, por que isso tem consequência até hoje? Porque, como eu falei, acaba sendo uma imposição cultural. Os mais velhos passam isso de forma tradicional para os mais novos, e esse costume, né, se perpetua, vai passando de geração para geração. É importante, gente, que vocês saibam que a sociedade indiana, ela é estratificada, ou seja, segmentada, dividida, podemos dizer assim, dessa maneira. As castas é um sistema de estratificação, ou seja, divisão social muito rígido e muito fechado, né? E ela não oferece a menor possibilidade de mobilidade social. Ou seja, quem é Dalit vive como Dalit, morre como Dalit. E quem é Brahmane nasce, cresce, né, e acaba morrendo nessa mesma camada social. Esse sistema, ele só permite, melhor dizendo, casamentos entre pessoas das mesmas castas. E é importante que vocês saibam que isso, né, foi abolido oficialmente no papel no ano de 1940, né? Mas aí, como eu já reforcei com vocês, a força da tradição faz com que persista na prática até os dias de hoje. Bem interessante, né? E ao mesmo tempo bem diferente do que a gente tem culturalmente aqui no nosso país. Quase finalizando, eu quero chamar a atenção para vocês um pouco sobre a economia indiana. A economia indiana, ela é marcada por grandes contrastes, né? Um país enorme com certeza vai ter grandes contrastes. De um lado, a gente tem milhões de habitantes que convivem em situações de vida bem precárias, enquanto do outro, nós temos centros universitários de alto nível que possibilitam, né, que o país se destaque na produção de tecnologias avançadas. Como pode isso no mesmo país, né? Mas é o que a gente encontra lá na Índia. E aí, dois setores são super importantes para a economia indiana. Eu vou destacar aqui para vocês a agropecuária e a indústria. E sabe por que elas se destacam? Olha só, a agricultura é uma atividade econômica básica daquele país e vai corresponder a 17% do PIB, o Produto Interno Bruto indiano. Também, por causa das heranças do período colonial, ainda emprega quase metade da população economicamente ativa, ou seja, grande parte dos trabalhadores, cerca de 50%, estão trabalhando, né, têm as suas atividades econômicas relacionadas à agropecuária. Contudo, poucos agricultores indianos contam com recursos técnicos. E, de outro lado, nós teremos a indústria, né? O sistema produtivo indiano, ele tinha como objetivo atender uma economia comandada por necessidades externas. Essa dominação colonial britânica, né, desde o início do século XVIII até o ano de 1947, ela interrompeu esse desenvolvimento artesanal, industrial e tecnológico da Índia, né? Que em alguns outros setores se encontravam até adiantado. Então, lá na Índia a gente vai ter uma indústria que neste momento favorece o exterior. E quase finalizando,
a gente tem que a formação científica e tecnológica de qualidade oferecida nas universidades e nos institutos de pesquisas indianos, eles atraem empresas estrangeiras, isso mesmo, estrangeiras, em contratar esses profissionais. Só para vocês terem uma ideia, uma parte significativa dos trabalhadores especializados em importantes empresas dos Estados Unidos de informática, eles são, sabe de onde? Da Índia. Do mesmo modo, calcula-se que cerca de 1/6 dos colaboradores qualificados da NASA, né, que é a Agência Espacial dos Estados Unidos, também são indianos. Esses profissionais, eles desfrutam de grande prestígio e são muito requisitados em todo o mundo. Outros tipos de indústrias se destacam ainda na Índia, entre elas a construção naval, a mecânica, a química, a petroquímica, eita, quase não sai, a siderúrgica, a metalúrgica, a petrolífera, a extração de minerais e também a automobilística. E, por incrível que pareça, também a Índia se destaca na indústria cinematográfica, né? Que está ali localizada principalmente em Mumbai, uma das cidades com maior número de pessoas, e tem uma área chamada como Bollywood, né? Inclusive eu trago até essa sugestão de filme indiano que está lá no YouTube, só você colocar esse nome Como Estrelas na Terra, um filme indiano, quem é da área da educação conhece, que fala, né, todo o desenvolvimento educacional desse rapazinho bem aqui chamado Ishan. Eu já assisti inúmeras vezes e aconselho você também a assistir. Então percebam, né, a variedade, o mundo todo que a gente tem em apenas um país asiático, que foi a Índia que a gente estudou hoje. Muita informação da aula de hoje. Eu quero primeiramente agradecer a atenção de vocês durante toda essa aula e pedir para que vocês façam as leituras e as atividades propostas. Eu aguardo vocês no nosso próximo encontro. Um grande abraço e até a próxima!